Bom, como eu já disse aí na parte um, 2, 3, 4, 5 e 6 dessa obra, o que Leon Denis quer passar nessa obra? Bom, ele quer mostrar que as doutrinas aí do comunismo, socialismo, mesmo a esquerda, elas não têm absolutamente nada a ver com a mensagem divina, com a mensagem de Jesus, com o cristianismo, mesmo com o espiritismo. Por que estou dizendo isso? Bom, porque em algumas passagens da obra aí parece que ele está exaltando o socialismo, o comunismo, parece que ele está elogiando o comunismo, mas não é isso. A pessoa que não se aprofundar na obra vai pensar que é isso, que ouvir superficialmente, vai pensar, mas o cara está elogiando o socialismo. Não, não é isso. Ele está elogiando algumas posturas de alguns socialistas ali do começo ali do socialismo, podemos dizer, que tinha amor no coração, tinha amor pelas pessoas, que eram pacifistas, assim como Jean Jaurès e alguns outros ali, mas ele não está elogiando o comunismo em si, nem o socialismo, até porque Leon Denis fala que Karl Marx, que é talvez o maior ídolo aí da esquerda, do socialismo, do comunismo, Leon Denis fala que Karl Marx é um sujeito odioso, materialista odioso, etc. e tal. O pensamento de Leon Denis é esse. Tanto que Karl Marx, qual que era a ideia dele? A ideia dele ali era pregar, destruir a família, destruir a ideia de Deus do meio do povo, do coração das pessoas. Esse era a ideia de Karl Marx, que ele chega a falar numa de suas obras, é, que Deus é o ópio do povo. Deus é o ópio do povo, que tinha também que destruir a família, que a instituição família. Então, estou deixando bem claro isso, Leon Denis, em momento algum, ele está exaltando o comunismo, nem o socialismo. Ele tenta passar uma mensagem assim, que lá no começo, lá, que o socialismo, o comunismo poderia ter ido por um outro caminho, se seguisse ali os princípios ali de um Jean Jaurès e de alguns outros. Mas não, nós sabemos que o comunismo, o socialismo fez, matou milhões, milhões, milhões de pessoas. Stalin, Mao Tse Tung e tantos outros, o próprio Fidel Castro, juntamente com Che Guevara, levou Cuba à miséria mais profunda e tantas outras nações aí na China também, foram milhões e milhões de mortos. Isso lá no começo do comunismo, do socialismo, era diferente. Por isso que Leon Denis, até ele é meio brando ali com o socialismo e tal, lá no começo, mas ele não é que ele está elogiando o movimento, ele queria que o socialismo lá do começo tivesse um viés espiritualista, fosse pelo caminho do espiritualismo. Jean Jaurès e outros ali do começo ali que eram pacifistas ali, que tinha compaixão pelas pessoas. Ele elogia bastante esse Jean Jaurès e alguns outros, mas não o movimento em si. Ele é totalmente contra a ideia, porque até o cerne do socialismo, do comunismo, é o materialismo. O comunismo, o socialismo, a esquerda em si, ela tá alicerçada no materialismo, no ateísmo, no materialismo mais bruto. Tanto que os ícones desses movimentos, eles são ateus. Eles pregam o ateísmo, o materialismo e pregam contra a ideia de Deus. Você pode ver, a maioria das ideias da esquerda aí são contra a instituição família, eles pregam contra Deus, com a ideia de Deus, eles zombam de Deus, nas marchas aí de feministas, esquerdistas, a gente vê os políticos da esquerda, eles querem tirar crucifixos dos locais, eles são totalmente, a maioria, né, quase absoluta, são anticristãos, são pregam contra Deus, são anti-instituição família, e é isso que eu estou querendo passar, que eu, como sou espírita, estou tentando passar isso. Leon Denis foi um dos grandes nomes do espiritismo, ele deu sequência ali até ele deu sequência na obra de Kardec ali, ele que deu o prosseguimento.
Eu estou mostrando isso, que ele não está exaltando o socialismo, o comunismo em si. Até porque o socialismo e o comunismo em si, como eu disse, eles estão alicerçados sobre o materialismo. E o espiritismo é a doutrina mais podemos dizer assim, não sendo redundante, que o espiritismo é a doutrina mais espiritual que tem, que mostra que a vida continua, que mostra um Deus bondoso, um Deus de amor, que ama suas criaturas, que mostra que a vida continua, que a gente reencarna para progredir. O espiritismo é a doutrina mais espiritualista que tem, e não sendo redundante, é a doutrina mais espiritualista, que mais prega o lado espiritual. Então ela não tem absolutamente nada a ver com o socialismo e o comunismo, que são materialistas ali, o princípio ali, o fundamento, quando ele surgiu ali, eles ainda obviamente, é totalmente materialista, contra Deus, contra a instituição família, contra qualquer ideia de uma mensagem divina. Vocês entendem? Então eu estou querendo passar isso, porque às vezes na obra fica parecendo que. Eu já expliquei sobre isso na parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas às vezes fica parecendo que o Leon Denis, que era um cara totalmente espiritualista, um espírita, por dizer, um médico que tinha contato com médios, que recebia mensagens até do além, ele até recebeu mensagens, né, na última parte agora, eu vou ler algumas mensagens do espírito do Jean Jaurès, que morreu assassinado até, e ele recebeu até a mensagem. Então, estou mostrando que ele não está, estou tentando passar que ele não está elogiando o comunismo, o socialismo, muito menos o marxismo, que ele chama Marx de um sujeito odioso, materialista, etc. E até porque o socialismo ali do começo era completamente diferente do que se tornou o socialismo depois ali de 1900 até os dias atuais, todas as matanças e etc e tal. Ele elogiava ali alguns integrantes do movimento e ele queria que o movimento tivesse um viés mais assim espiritualista. Mas nós sabemos que isso não aconteceu, que o socialismo, o comunismo até hoje é totalmente materialista. Eles pregam contra Deus, pregam contra a família, zombam de Jesus, o socialismo, o comunismo. Tantos líderes aí de muitas nações, nós sabemos o que eles fizeram. Eram ateus. Não é, o sujeito ser ateu não tem problema algum. Mas nós sabemos o que esses líderes fizeram. Stalin, Mao Tse Tung, Fidel Castro, juntamente com Che Guevara, aqui o Maduro, aqui do lado, na Venezuela, e aí vai longe. Se for aqui, vai desfiando o fio aqui, vou citando muitas nações, mas é isso, hein? Socialismo e Espiritismo, obra de Leon Denis, parte 7. A educação do povo era uma das grandes preocupações de Jaurès. Dirigindo-se particularmente aos professores do despacho de Toulouse, de 15 de janeiro de 1888, ele escreveu: é necessário mostrar às crianças a grandeza do pensamento, é necessário lhes ensinar o respeito e o culto da alma, despertando nelas o sentimento do infinito, que é nossa alegria e também nossa força, porque é através disso que triunfaremos sobre o mal, as trevas e a morte. Um dia elas serão homens, e convém que elas saibam qual é a raiz de todas as nossas misérias, o egoísmo em múltiplas faces. Como eu estava falando mais atrás aí, bom, é isso que o Leon Denis estava elogiando. Homens como Jaurès, que tinham um instinto assim, um quê de espiritualidade assim, e poderia ter levado o socialismo para um outro caminho completamente diferente do caminho que o socialismo entrou, que nós todos conhecemos, o comunismo e a esquerda em si. Jaurès quer dar a todos, pelo exercício da faculdade de pensar, o sentimento do valor do homem e, para tanto, inspirar em todos o gosto pela liberdade, sem a qual o homem não existe. Já na sua tese sobre a realidade do mundo sensível, encontra-se esta frase que oferecemos às meditações dos deterministas: a vida, em todas as suas formas, não deixa de ser menos vida com sua infinita liberdade. E mais adiante:
A liberdade se mistura à necessidade, como o acaso se mistura à lei. Tudo em Jaurès, diz o seu biógrafo, conduz à interpretação idealista do mundo a um idealismo superior fértil, idealismo que tem como ponto de partida a realidade integral, porque a própria ideia, as forças ideais da humanidade, os imponderáveis, constituem não menos um aspecto da realidade. Assim, todos os problemas se esclarecem como uma luz do alto e uma realidade transcendente. Para ele, o socialismo, assim como a democracia, constitui um princípio moral superior. No começo ali, o socialismo era diferente, tinha sujeitos como esse Jaurès, Jean Jaurès e alguns outros, mas ele seguiu um outro caminho, o caminho do materialismo, ele não se aliou à espiritualidade. Vê-se em todas as citações precedentes o pensamento de Jaurès como o voo da águia que planeava sobre essas alturas, cujo ensinamento dos espíritos nos abriu o acesso. Sobre as alusões mal veladas, reconhece-se ali os princípios essenciais de sua doutrina, a noção de vidas anteriores, a evolução das almas com seus graus, suas inúmeras etapas e até a presciência dessa forma sutil e permanente de homem que nós chamamos de perispírito. Depois há as perspectivas de vida infinita e a comunhão final dos seres em harmonia universal. Fora essas visões claramente expressas, é de se lamentar que Jaurès tenha se entregado demasiadas vezes a abstrações metafísicas que tornaram sua filosofia obscura e pouco compreensível para aqueles que o cercavam. Contudo, se ele estivesse vivo, ter-nos-ia dado mais. Assim como ele se propôs, graças às suas intuições profundas e ao seu prestigioso talento, eles nos deixariam uma obra poderosa, capaz de influenciar seu tempo e seu ambiente, fornecendo ao socialismo aquilo que mais lhe falta, ou seja, uma orientação elevada. A bala de um desequilibrado pôs um fim prematuro a esta laboriosa existência. A grande alma de Jaurès agora paira sobre nós e às vezes se junta aos nossos trabalhos. Talvez nos seja dado em breve dar a conhecer os juízos que lhe sugere a vida do espaço, esta vida espiritual de riquezas incalculáveis, de horizontes sem fim. No capítulo anterior, nós resumimos a obra terrena de Jean Jaurès do ponto de vista filosófico e social, e notamos que, em certos pontos, suas concepções se aproximavam das nossas. Desta vez, vamos seguir esse grande espírito no além, a fim de expor os seus pontos de vista atuais, com a amplitude da claridade que lhe inspira o espetáculo da vida universal. Recordemos primeiro que para Jaurès o socialismo não consistia apenas na socialização dos meios de produção e de troca. Seu pensamento foi muito mais longe. Ele enxergava, sobretudo, a realização de uma grande ideia, a do direito e da justiça. É isto o que ele expressava em termos fortes que apreciamos reproduzir. A humanidade tem, por assim dizer, uma ideia obscura, um pressentimento primeiro de seu destino, de seu desenvolvimento. Antes da experiência da história, antes da constituição deste ou daquele sistema econômico, a humanidade carrega em si uma ideia preliminar de justiça e da lei, e é esse ideal preconcebido que ela busca na forma de civilização, em forma superior de civilização, e quando ela se move, não é pela transformação mecânica e automática dos modos de produção, mas sobre a influência obscura ou claramente sentida desse ideal. De modo que é a própria ideia que se torna o princípio do movimento e da ação, e que, bem longe de serem concepções intelectuais que derivem dos fatos econômicos, são os fatos econômicos que pouco a pouco traduzem na realidade e na história o ideal da humanidade. Há aqui uma refutação eloquente das teorias vulgares que gostariam de fazer do socialismo, dessa grande e nobre concepção da vida social,
uma ordem de coisas que reduz todas as condições de vida a questões de interesse material. Para Jaurès, o princípio evolutivo, que é a própria essência do socialismo, é de ordem moral. Ele não permaneceu menos apegado ao princípio da liberdade e não consentiu jamais em sacrificar a autonomia individual à coletividade. A dominação de uma classe, disse ele, é um atentado à humanidade. Não é isso, por antecipação, um repúdio às teorias moscovitas? Como se vê, o que distingue, acima de tudo, a concepção socialista de Jaurès é o seu caráter idealista. Não se trata aqui daquele idealismo subjetivo que considera o mundo exterior como uma pura ilusão dos sentidos, mas o que faz da ideia e, consequentemente, do espírito o princípio essencial da vida e da evolução. Jaurès era, antes de tudo, tolerante e conciliador. Ele se comprazia em buscar em todos os sistemas, até mesmo no materialismo de Karl Marx, os pontos pelos quais eles pudessem se adaptar a um espiritualismo racional. Em suas análises, ele não separou a tese de antítese e, a partir daí, soube chegar a uma síntese que abraçava todas as coisas numa unidade harmoniosa. Devemos ler em sua realidade do mundo sensível com que força de dialética e com que altivez de visão ele comentou as teorias dos grandes filósofos de Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant, Hegel, etc., sem contudo conseguir extrair contradições e antinomias à solução do grave problema. É preciso reconhecer que todos esses pensadores pecam pelo mesmo motivo. Eles veem as coisas de baixo, isto é, do ponto de vista terreno, forçosamente estreito e restrito, e não podem, apesar do impeto de seu espírito, alcançar a compreensão total. E é aqui que irrompe a superioridade da doutrina dos espíritos que enxergam as coisas do alto e abraçam a majestosa unidade dos seres e das leis. Pelo menos Jaurès compensou essa fraqueza humana pelas intuições geniais que o prepararam para esse conhecimento do universo invisível ao qual ele pertence hoje. Alguns críticos tentaram fazer de Jaurès um ateu, um adversário do sentimento religioso. Nada poderia ser mais falso do que isso. A seguinte mensagem de um dos seus artigos no Despacho de Toulouse, ditado de 4 de julho de 1892, dissipa qualquer equívoco sobre esse ponto. Lê-se ali. Creio que seria muito lamentável, que seria mortal comprimir as aspirações religiosas da consciência humana. Não é isso que nos queremos. Pelo contrário, queremos que todos os homens possam elevar-se a uma concepção religiosa da vida, através da ciência, da razão e da liberdade. Não acredito absolutamente que a vida natural e social seja suficiente para o homem, desde que ele tivesse realizado a justiça na ordem social. Então perceberia que lhe falta um imenso vazio a preencher. Tampouco hesito em reconhecer que a concepção cristã é uma forma bastante elevada de sentimento religioso e considero medíocres certas piadas grosseiras sobre o cristianismo e sobre os padres. Desde a guerra, os representantes dos povos e os diplomatas têm se lançado a debates frequentes e prolongados sobre assuntos concretos e materiais, reivindicações, dívidas, devastações a serem apagadas, problemas financeiros a serem resolvidos, zonas e fronteiras a serem estabelecidas, etc., etc. Mas eis que o idealismo de Jean Jaurès acaba de surgir e provocar debates de um caráter mais nobre, mais generoso. Em Londres, em Genebra, discute-se a paz através da arbitragem, do desarmamento, da segurança dos fracos. Estuda-se, procura-se todas as forças morais que podem garantir a paz do mundo e a reaproximação das raças humanas. Entre suas preocupações habituais, Jaurès
teve sempre a constante preocupação pela paz universal e pelo desarmamento geral, e fez disso o tema de discursos vibrantes e páginas cintilantes. Mas hoje, como então, a solução do problema continua a ser difícil. A Conferência de Washington sobre o desarmamento foi uma farsa. Será que a de Genebra terá melhor sorte? Questiona-se como se desarmar em face ao egoísmo feroz de uns e ao nacionalismo ferrenho de outros. O orgulho da raça, o espírito de invasão e de conquista continuam a ser um obstáculo à compreensão pacífica das nações. A necessidade de um fator moral aqui é evidente. Não se pode pensar em desarmar as mãos sem desarmar os espíritos. É necessário mostrar aos homens e aos povos as consequências de seus atos, recaindo sobre eles ao longo dos tempos, apoiando-se em testemunhos do além-túmulo, que dão fé disso e nos dizem que toda violência tem seu preço. Ora, isso só o Espiritismo pode demonstrá-lo, e é por isso que ele deve ocupar o seu lugar nos estudos e nas meditações de todos aqueles que têm a direção das sociedades humanas. Nota: Tratado Naval de Washington, assinado na capital americana em 6 de fevereiro de 1922 pelos representantes das 5 potências mundiais ditas vencedoras da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Itália, estabelecendo, dentre outros pontos, limites para a quantidade de navios de guerra e de porta-aviões e a tonelagem de navios de guerra numa tentativa de se evitar uma corrida armamentista que levaria a uma nova guerra mundial que, sabemos, infelizmente não foi evitada. Fim da nota. Nova nota. Conferência Naval pleiteada para ser realizada em 1927, a fim de retificar e ampliar o Tratado de Washington. Os Estados Unidos fizeram a convocação deste encontro diplomático em fevereiro do mencionado ano, a ser realizado em Genebra, Suíça, a qual britânicos e japoneses acenaram positivamente, enquanto que França e Itália se recusaram a participar. Numa nova tentativa de acordo, as grandes potências iriam enfim se reunir em 1930 para o Tratado Naval de Londres. Fim da nota. Acima de tudo, é necessário que o sentimento de dever e de responsabilidade substitua gradualmente na consciência mais profunda dos povos a supremacia da força e do direito ilusório de soberania. Até lá, os mais solenes acordos internacionais correrão o risco de não serem mais do que trapos de papel. Acreditamos que, através da força dos acontecimentos e da marcha ascendente das ideias, o socialismo virá pouco a pouco abraçar essas soluções. Existe nas profundezas de certas almas como que um foco cujos raios iluminam coisas que os olhos do vulgo não podem ver. Jaurès não tinha o pressentimento dessa evolução necessária quando escreveu: falta ao socialismo uma filosofia política e social relacionada com a filosofia